Olá, telespectadores do blog do Bicho é Topado. Hoje é um dia diferente. Hoje nós tivemos a honra de entrevistar naquele prédio um expoente da cultura codoense, o mestre em cultura Augusto Serra. Confira os trechos da nossa entrevista agora. Para começar, poderia nos contar um pouco sobre sua trajetória e envolvimento com a cultura antes de assumir o cargo de secretário de Cultura em Codó? Olha, a minha trajetória, a minha vivência com a cultura, eu posso dizer que é desde criança. Eu sou oriundo de uma família que durante 50 anos fez um festejo popular em uma comunidade, lá na comunidade Pipiripau dos Serra, em que além de ter uma novena, que é a parte religiosa, durante o período nós tínhamos várias atividades culturais, várias manifestações culturais, como reizada, Bumba Meu Boi, tambor de crioula, e a partir de criança a gente já tem esse envolvimento, essa simpatia, essa aprendizagem no campo da cultura popular. Além de sua atuação como secretário de Cultura, você também é proprietário do blog A Voz da Negritude. Poderia compartilhar como essa plataforma contribui para o debate cultural e questões relacionadas à negritude? O blog A Voz da Negritude é um blog temático. Ele foi criado com o propósito de atender a militância do movimento negro, de estar levando informações relacionadas ao movimento negro e à cultura popular aos nossos seguidores, aos nossos simpatizantes. É um blog que tem uma linha editorial voltada exatamente para esse público. E é um blog que, embora as atualizações não sejam permanentes, não sejam contínuas, todos os dias, mas que tem um número de acesso muito significativo. Nós temos hoje 1.840.000 pessoas que já acessaram esse blog. Nós temos acessos que são nacionais, mas temos também muitos acessos internacionais e comentários. Durante seu mandato como secretário de Cultura em Codó, quais foram as principais iniciativas que você implementou para promover o desenvolvimento cultural na cidade? Olha, cultura é uma matéria, uma política pública muito necessária. A gente não pode falar de cultura pensando apenas em festa popular, em carnaval, em São João. A cultura ela tem os fazeres e os saberes culturais, mas tem a gestão cultural. E para que nós tenhamos uma cultura desenvolvida, tem que funcionar tudo. Tem que funcionar, primeiramente, a gestão cultural, porque os fazeres e os saberes dependem disso. E para funcionar saberes e fazeres culturais, nós temos que ter um apoio contínuo da gestão cultural. Então, quando tivemos a oportunidade de estar secretário de Cultura aqui do município de Codó, primeiramente nós procuramos fazer uma gestão cultural equilibrada e que pudesse garantir direito aos fazedores de cultura, aos produtores culturais do nosso município. Como que se deu esse processo? Primeiramente, melhorando a legislação. A gente tem que melhorar as leis que garantem direito às pessoas. A gente criou aqui o Sistema Nacional, Sistema Municipal, que faz parte do Sistema Nacional de Cultura, de maneira que os recursos nacionais pudessem e possam estar chegando aqui ao município de Codó com maior facilidade. Nós criamos também leis que tratam da questão da cultura religiosa do nosso município, que cria o Conselho Interreligioso. Nós trabalhamos também o Sistema Municipal de Promoção da Igualdade Racial, a lei que trata do patrimônio material e do patrimônio imaterial do nosso município, a lei que garante que os terreiros de matriz africana são espaços irradiadores de política pública da cultura e da promoção da igualdade racial. Esse foi o primeiro passo. E o segundo passo foi desenvolver atividades culturais por todo o município, garantindo as festas populares, como já falei, do São João, do Carnaval, que são festas importantes, aniversário da cidade, gincanas culturais. Então a gente procurou organizar desta forma: fazeres culturais e uma gestão cultural equilibrada, de maneira que o nosso município garantisse cultura verdadeiramente para todos os fazedores. É bom também frisar que a cultura popular, que a cultura é uma garantia, é um direito, não é uma garantia não, desculpe, é um direito da sociedade previsto em lei. Então, quando o gestor faz uma gestão equilibrada, dando aos fazedores de cultura a oportunidade deles
colocar em prática os seus fazeres e os seus saberes, ele está garantindo a esta sociedade o seu direito de acesso à cultura. Atualmente existe a Lei Paulo Gustavo para incentivar a cultura. Na sua época de secretário existia algum incentivo desse tipo para esta área? Se sim, quais foram seus impactos positivos? Olha, vamos falar da Lei Paulo Gustavo como sendo uma lei super importante nesse momento de transição do período da Covid para o pós-Covid. Lembrando que trata-se de uma lei emergencial que vem para reparar algumas questões ainda relacionadas ao período pandêmico, ao período de pandemia. É uma lei por demais importante porque vai injetar um recurso e propiciar aos fazedores de cultura de todo o Brasil, mas falando de Codó aqui no que diz respeito ao convênio entre o município de Codó e o governo federal, é importante dizer que é uma lei muito importante nesse momento. Falando de quando nós tivemos a oportunidade de estar secretário de Cultura, nós tivemos sim a Lei Aldir Blanc I, em um momento totalmente adverso a esse momento de hoje, porque naquele período da Lei Aldir Blanc I nós vivíamos uma pandemia em que nós estávamos impossibilitados de reunir, de fazer aglomeração. Então, naquela época, este recurso tinha que ser distribuído de uma outra forma e de uma forma muito rápida para suprir a necessidade do público-alvo, que eram os fazedores e fazedoras de cultura, os artistas, né, do nosso município. Então, mais de 212 fazedores de cultura, grupos culturais, tanto folclórico como bandas musicais, esquemas, mestres de cultura popular tiveram acesso a esse recurso. Os pontos de cultura, as associações culturais, as empresas do setor cultural do município de Codó, todos tiveram acesso e nós procuramos fazer isso de uma maneira muito simplificada, de maneira que eles tivessem esse acesso. E em relação à contrapartida, que posteriormente esse grupo deixou, nós deixamos por conta da gestão atual. E a gestão atual, de maneira sábia e inteligente, entendendo o momento, também dispensou essa contrapartida. Fato que não vai acontecer com a Paulo Gustavo. A Paulo Gustavo, cada um que tiver acesso através dos editais, né, dos ritos que o editais determinar, eles vão ter ou não que dar uma contrapartida ao município, que quer com apresentação, com oficina, mas de alguma forma o município, além de proporcionar a cultura ao público, vai ter também, e proporcionar o recurso ao artista, ao fazedor de cultura, né? Vai ter esta oportunidade de estar levando o entretenimento, né? A música, a dança, os conhecimentos mesmo, né? Teóricos sobre o que é cultura. Então é muito importante. Os vídeos da produção audiovisual da Lei Aldir Blanc, a ideia é montar uma plataforma pública digital que as pessoas, ao acessar o site oficial da prefeitura, eles tenham acesso também às diversas linguagens culturais que o nosso município tem. Codó possui diversas manifestações culturais ricas e variadas. Como você avalia o estado atual dessas manifestações na cidade? Quais são os principais desafios que elas enfrentam? Olha, como já falamos da pandemia, ela trouxe um declínio para a cultura, não só de Codó, mas para a cultura do Brasil, do estado do Maranhão. Nós estamos num processo de reorganização do setor cultural do nosso país, reorganização do setor cultural do nosso estado, reorganização do setor cultural do nosso município. Estamos reorganizando. E, nesse momento, estamos ainda com a necessidade de ter apoios como esse que está vindo através da Lei Paulo Gustavo, apoio como o incentivo que nós tivemos da Prefeitura Municipal de Codó, com recursos da Prefeitura para o projeto do São João, quando foi repassado um incentivo cultural muito importante, muito valioso para as quadrilhas juninas, para o Bumba Meu Boi, para os grupos folclóricos e culturais que trabalham no período do São João. É importante dizer também que os blocos alternativos, as brincadeiras que acontecem durante o período de carnaval tiveram uma ajuda e precisam, né, para o próximo carnaval, ter uma ajuda mais significativa para nós podermos retomar os nossos fazeres culturais. As associações culturais que ficaram endividadas porque durante o período de paralisação
foi muito difícil para todo mundo, às vezes ficou com débito de água, débito de luz, quem não tem sede própria ficou devendo aluguel. Nós temos a questão dos músicos do nosso município que venderam seus equipamentos, seus instrumentos musicais e que agora, aos poucos, retomando as suas atividades, eles estão podendo comprar, adquirir novamente. Então, nós estamos passando por um período de transição que precisamos do apoio da sociedade, precisamos do apoio da iniciativa privada, mas precisamos também muito e principalmente do apoio do poder público municipal. Levando em consideração os desafios mencionados, como você acredita que as manifestações culturais em Codó podem ser aprimoradas e revitalizadas? Existem planos específicos que você implementaria para estimular esse processo? Bom, a revitalização necessária, diante de tudo que eu já falei, né? Mas também temos que ter as oficinas, temos que ter o curso de capacitação, né? Temos que ter atrativos que envolvam a juventude para despertar o interesse dessa juventude pelos fazeres culturais. Nós temos que resgatar urgentemente o carnaval de passarela do nosso município, as escolas de samba, os blocos afro, os blocos tradicionais, fazer com que as pessoas de todas as gerações, né, geração mais velha, a geração adulta, a geração jovem, se envolvam nesse processo que é de grande valor, porque senão nós vamos chegar a um período que a gente só vai ouvir falar, e se não tivermos registro e nem a capacidade de retomar, de resgatar essas atividades, não vai ser muito fácil. Então, assim, a minha proposta é de que se fortaleçam os movimentos sociais da sociedade civil que fazem cultura no nosso município, que se restabeleça o diálogo entre sociedade civil e poder público, que tenham projetos do poder público voltado para essa capacitação do povo da cultura, como, eu vou dar exemplos, por exemplo, nós podemos ter cultura no bairro, em que a gente descobre talentos, cantores, dançarinos, né? Contadores de piada, é necessário isso, não é isso? Em que a gente faça as oficinas para o resgate do carnaval, oficina de percussão, em que nós possamos ter as oficinas de audiovisual, que o jovem possa ter técnicas aprimoradas em relação ao uso desses equipamentos como o webcam, o celular, que não são equipamentos profissionais, mas que são equipamentos possíveis da gente fazer, dos pequenos grupos, fazerem as suas próprias produções. Então, são muitas coisas que têm que ser feitas, mas que o princípio de tudo é ampliar a discussão e o debate em torno disso, com conferência, com seminário, com escutas, né? Enfim, nós precisamos dar continuidade a esse processo de formação da nossa sociedade. A cultura desempenha um papel importante na construção da identidade de uma cidade. Na sua opinião, como a cultura pode contribuir para fortalecer a identidade cultural local em Codó? Olha, no que diz respeito à identidade cultural, Codó já tem a sua própria identidade cultural. Eu não diria que em Codó falta cultura. Em Codó, muitas vezes, faltam espaços para se manifestar os saberes culturais do nosso município. Codó é um município que tem tambor de crioula, né? Grupo que ainda está ativo, nós temos bloco afro, nós temos bloco organizado, nós já tivemos o ápice das nossas escolas de samba no município de Codó, nós temos as quadrilhas juninas de Codó que estão entre as 10 melhores do Maranhão e que figuram entre as grandes quadrilhas do Brasil, né? Então, no que tange, nós temos o grupo de Bumba Meu Boi Raiz do Maranhão, que está, sem dúvida, entre os 10 melhores grupos de Bumba Meu Boi do estado do Maranhão. Então, nós temos, sim, uma capacidade de produção cultural muito grande, né? Nós temos Companhia Arte Cultural, que faz a Paixão de Cristo, né? Nós temos uma grandiosidade no que diz respeito à música de Codó, tanto a música sacra gospel, quanto também a música popular, quanto a música, né, aí das festas, mais de 20 grupos musicais, mais de 20 não, muito mais de 30, incluindo esquemas, bandas e cantores solos, né? Nós temos o hip hop, vários grupos de capoeira, então
como você bem disse, Codó culturalmente é muito rico. Precisamos dar oportunidade para que essas manifestações se expressem mais vezes. Precisamos fazer mais eventos culturais de valorização da cultura codóense. Olhando para trás, quais foram os momentos mais gratificantes e os maiores aprendizados que você obteve durante seu tempo como secretário de Cultura de Codó? Olha, primeiro foi ter a oportunidade de conviver com essa diversidade cultural de Codó. Eu conhecia, eu sou do meio, né, mas eu não conhecia a grandiosidade que é isso. Eu passei a conhecer quando eu passei a conviver, né, diariamente, quando eu passei a receber essas pessoas lá na Secretaria de Cultura, dialogar com elas, procurar entender as suas necessidades e entender os seus fazeres na cultura de Codó. Isso foi o mais gratificante. Hoje eu posso dizer assim que eu consigo dialogar com a classe musical, que eu tenho um acesso muito grande com o povo de terreiro, que eu consegui estabelecer um diálogo com as famílias ciganas do nosso município, que também não é tão fácil esse diálogo com o povo cigano. Há uma desconfiança muito grande ainda devido ao preconceito que eles sofreram. Eu dialogo muito bem hoje com as comunidades quilombolas e com o povo preto da minha cidade, com o povo negro de Codó, que é um povo porque eu tenho um carinho, quem me conhece sabe da defesa que eu faço do direito do cidadão negro e negra do nosso município. Então, assim, o que há de melhor e de mais, o que houve de melhor e de mais importante nisso foi poder conviver com essas pessoas, foi poder tratar com elas. E a nossa gestão como gestor de cultura, ela foi marcada por 3 coisas que são essenciais. Ela foi marcada primeiro com reconhecimento, depois com respeito e com a valorização. Quando tivemos a oportunidade de estar secretário, nós fazíamos a premiação dos melhores do ano da cultura codóense. Nós reconhecemos mestres dos saberes como mestres de cultura popular do nosso município. Nós premiamos com mérito os mestres da cultura afro-brasileira. Nós premiamos com mérito o povo que faz a cultura do nosso município. Então, isso é valorizar, respeitar e reconhecer. Eu acho que isso é essencial, isso é fundamental para a gente levantar a autoestima daqueles que fazem verdadeiramente a cultura de Codó. E eu digo muito assim, na cultura, eu falo muito uma coisa assim, existem os que vivem da cultura, que são aqueles que recebem o seu salário dos órgãos culturais, e tem aqueles que vivem para a cultura. Em Codó existem pessoas que vivem para a cultura. Eu sou uma delas. E tem outros mestres de cultura popular que tira do seu bolso, que toma dinheiro emprestado, que faz o possível e o impossível para as manifestações culturais de Codó poderem se expressar. Se você tivesse a oportunidade de conduzir novamente a pasta da cultura em Codó, há algo que faria de maneira diferente? Alguma estratégia ou abordagem que você modificaria com base em sua experiência anterior? Bom, eu faria, se tivesse a oportunidade novamente, um misto daquilo que a gente já fez que deu certo e do aprendizado que a gente vem tendo ao longo do tempo, porque todo dia nós aprendemos. Eu estou conselheiro de Estado da Cultura, representando a Mesorregião Leste do Maranhão, e participo das reuniões lá em São Luís com agentes culturais, com conselheiros que são das diversas regiões do estado do Maranhão, né? Que vai desde lá da Baixada ao leste maranhense, do Mer de Parnaíba ao Alto Mearim, são pessoas que dialogam com a gente. E a gente sabe que a cada dia nós aprendemos mais, nós pensamos em uma política inovadora, nós temos uma proposta diferente. Nós inseríamos isso a tudo aquilo que foi exitoso, que deu certo no passado, e temos certeza de que iríamos agradar novamente. Embora existam pessoas por aí que criticam muito a nossa atuação, mas eu falo aqui com muita modéstia. Nunca ninguém fez tanto pela cultura codóense com o respeito e com o reconhecimento e com a valorização como nós fizemos quando tivemos a oportunidade de fazer. Isso é público, isso é notório e os registros estão aí para o povo ver. Por fim, quais são seus planos e aspirações futuras em relação ao trabalho cultural? Você pretende continuar a contribuir para a cena cultural de Codó e além? Como você imagina seu papel nesse contexto? Sim, essa é uma missão.
fazer cultura, ser produtor cultural, ser incentivador cultural é uma missão. Eu tive a honra e o privilégio de ser escolhido pelo meu município, de receber um título do meu município como mestre de cultura popular. E eu tenho que me comportar como tal. Então, qual é o papel do mestre? É transmitir saberes, é transmitir conhecimento para a nova geração. E nós continuamos cumprindo o nosso papel, vamos fazer isso, estamos fazendo isso. Vamos dar continuidade àquilo que a gente vem fazendo de forma muito natural e que é muito importante. Não é só receber um certificado e colocar ele na parede e ficar com orgulho, né, de ter isso. O orgulho ele tem que se dar de fazer uma retribuição daquilo que você recebeu. Então, receber um certificado de mérito cultural do Estado, receber um prêmio como mestre de cultura popular do seu município, receber o reconhecimento da FAMEM, Federação dos Prefeitos do Estado do Maranhão, por aquilo que você desenvolveu, é motivo para você se orgulhar, mas aumenta muito a sua responsabilidade. E eu tenho isso comigo, né? Eu tenho a missão de dar continuidade, de continuar contribuindo com os fazeres culturais de Codó. E tenho provado isso. Embora muitas vezes a gente seja rechaçado, a gente seja criticado, as pessoas olhem para a gente com uma certa desconfiança, mas nós estamos sempre presentes em todos os debates culturais, estamos dando a nossa contribuição em todas as etapas dos processos que ocorrem relacionados à cultura no nosso município. Então essa é a nossa missão e nós vamos continuar com ela até no dia que Deus entender que nós temos que parar.